Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do C12 Brasil. É uma alegria ter você aqui com a gente, empresário, gestor, líder, que deseja compreender melhor sobre o nosso tema de hoje, que é reforma tributária. E hoje nós temos dois convidados extremamente especiais aqui para a gente. Referências nas áreas de direito, jurídica e contabilidade. Hoje nós vamos falar, então, e dar as boas-vindas para a Karina, contadora, gestora tributária e fiscal, e o Dr. Rodrigo, advogado tributarista e com vasta experiência em reestruturação empresarial. Sejam bem-vindos. Obrigada, eu que agradeço. Então, eu sou a Karina Brandalize, já participei desse podcast, amo estar aqui, é uma honra para mim. E sou CEO da Contabilize hoje, lá a gente atua com muitas empresas de diversos ramos de atividade, diversos regimes tributários. Estamos enfrentando aí junto com eles esse desafio da reforma tributária. Obrigada pelo convite. Que agradeço. Obrigado, Rodrigo. Adelmo. Também é uma alegria estar aqui com vocês, né? Um privilégio participar do C12. Sim. E sou CEO também do escritório Matos e Sejanós, que é advocacia tributária e empresarial. E temos um grande desafio aí pela frente, né? Já temos enfrentado a reforma com os nossos clientes e vai ser um privilégio aqui a gente conversar um pouquinho sobre o tema. Maravilha, então. Então já vamos começar, com as nossas perguntas para vocês ficarem atentos aos detalhes que nós vamos apresentar aqui para vocês. Doutor Rodrigo, começando por você já, explica para a gente, então, de forma prática, simplificada, o que consiste essa reforma tributária e quando ela efetivamente vai passar a valer. A grande reforma, né, tão esperada aí há muitos anos no Brasil. A gente que atua na área, a gente já espera por essa alteração legislativa há muitos anos. E muito se fala e muito se comenta, mas até que enfim ela saiu do papel, né? Aprovado então pelo Legislativo, ainda carente de legislações complementares e decretos, mas a reforma tributária em si são alterações legislativas. Então, as leis tributárias passam a mudar, o famoso Código Tributário Nacional sofre uma grande reforma, uma grande alteração com a supressão de impostos, com a supressão de tributos federais e estaduais, inclusive municipais também, para que haja um sistema mais simplificado no Brasil. Essa é a ideia principal da reforma. É claro que hoje ainda é tudo muito discutível, ainda temos muitas incertezas, mas o objetivo da reforma são alterações legislativas para simplificação, seja de sistema, seja de pagamento, arrecadação, né? E a questão de prazos, hoje nós ainda não temos ela válida. A partir do ano que vem, né, 1º de janeiro de 2026, temos um laboratório, vou chamar assim, né? Teremos um período de 1 ano de alíquotas baixíssimas para teste do sistema. Sim, sim. Os sistemas ainda vão trabalhar em paralelo, os antigos tributos, os novos. 2027, em tese, ela entra em vigor, uma boa parte, e ela termina de entrar em vigor em 2033. Então, em 2033, nós teremos efetivamente todo o sistema migrado, esperamos, né? Estou falando em tese, né? Estamos aqui com uma grande contadora aqui ao lado, mas esperamos que em 2033, conforme define a legislação, que estejamos com todos os sistemas migrados, as empresas habituadas, contadores, advogados, empresários, aptos e prontos para a nova forma de tributação. Legal. Fala para a gente um pouquinho sobre o IVA, o que é essa sigla? Então, o famoso IVA, né? Muitos de nós brasileiros já conhecemos aí de viagens ao exterior, né? Inclusive na própria América do Sul já existem vários países, vou citar o Chile, por exemplo, como referência, né? Mas o chamado imposto sobre o valor agregado, né? Ele é um sistema simplificado de tributação e que a reforma tributária ela adota como base. Basicamente, é um tipo de tributação onde evita-se a acumulação de tributos.
Então, o tributo ele é cobrado por etapas de vendas, de negociações, de produções. Então, para cada etapa, segrega o percentual do tributo, evitando, então, acumulação e bitributação. Esperamos que funcione, né? Esperamos que dê certo. Legal. Karina, trazendo para o dia a dia do empresário, o que você diria que mais muda na rotina contábil e fiscal das empresas com chegada do IVA? Primeiro que eu gostaria de dizer que a reforma é boa. A reforma ela Ótimo. vem para o bem do contribuinte. Porque se é um imposto sobre o valor agregado, a gente vai não ter essa cumulatividade na cadeia produtiva de imposto sobre imposto sobre imposto. Então, já posso tirar dessa fala aqui do doutor que ela é boa, certo? Ela é boa. Então, descansa o coraçãozinho. Muda bastante na vida do empresário? Muda. Ela vai cumprir 2 papéis. Simplificar, aumentar a fiscalização e aumentar a arrecadação. Simplificar do ponto de vista da quantidade de obrigações acessórias, né, contabilmente falando, da quantidade de informações que a gente vai ter que gerir para chegar no nosso imposto. Então, ele pretende simplificar. Só que o empresário brasileiro, a reforma tributária ela não brotou de hoje, ela já vem sendo conversada há muito tempo. Essa contabilidade internacional que a gente diz que a gente vai aplicar aqui no Brasil, que o doutor já citou aqui, que já no Chile já se conhece, já nos Estados Unidos já se conhece o IVA de outros lugares fora do Brasil, então ela vem de fora. Ela já é um sistema que 172 países já está funcionando. Então, a tendência é que venha a funcionar no Brasil. Eu estou dizendo isso para tranquilizar um pouquinho o coração do contribuinte, que vai ser uma fase difícil, igual mudança. Quando a gente vai se mudar, a gente pensa que tem pouca coisa em casa. Na hora da mudança, o que acontece? Milhões de caixas, não acaba nunca mais. Eu me mudei faz 1 ano no escritório, há poucos dias. Acabei de abrir algumas caixas. Caixas de livros estava lá para a gente organizar. Então, é igual mudança, a reforma tributária. Por isso que o governo criou um tempo de transição para a reforma, para que a gente possa fazer a mudança com tranquilidade. Só que vai mudar bastante, sim, na vida do empresário. Especialmente o foco. Eu acho que o que mais muda é o foco. Hoje, o empresário ele pode colocar foco na alíquota do imposto. Então, quanto é a minha alíquota para eu poder precificar meu produto? Depois, o foco dele muda um pouco para a organização como um todo da empresa dele. Ele vai precisar olhar para todos os setores, olhar para como ele está fazendo as coisas do ponto de vista documental. Meus documentos estão corretos? Não estão corretos? Como eu vou fazer para deixar organizado, para que um contador, para que um advogado possa analisar a minha empresa e me dar a melhor solução, a melhor forma de tributação. Então, eu tenho dito para os empresários que o IVA ele vai premiar os organizados, ele vai premiar os que têm processo, os que conseguem manter a casa em ordem. Então, na prática, nesse primeiro momento, né, de transição ali em 2016, o que eu vejo que mais muda é o foco. É o foco do que a gente fazia com a relação ao que a gente tinha de obrigação. Agora, eu vou mudar o meu foco, eu vou trazer aqui para dentro de casa. É meio que sair do automático, Sair né? do automático. Aquela vida no automático, eu estou indo. Inclusive, o IVA meio que vai fazer com que o empresário seja fiscal do fornecedor, né? Para que evite a bitributação ou aquelas questões de recuperação tributária. Passou e foi. Né? Você entende que o governo passa de único olhar fiscalizador para pulverizar a sociedade inteira, empresarial, como uns fiscalizadores dos outros? É interessante, é bom, não é ruim. Quer dizer, agora no comecinho vai ser um pouquinho caótico. Né? Mas vai passar. Vai passar. E, doutor Rodrigo, dentro dessa mudança toda, do ponto de vista jurídico, então, para a gente falar um pouquinho, quais seriam os maiores riscos ou inseguranças para o empresário nesse período de transição entre o sistema atual, né, e o sistema do IVA? E depois entra para a gente na fala do Simples Nacional. Qual é o impacto que isso vai causar nas empresas do Simples? Os maiores riscos sempre evitar-se ou negar-se a reforma ou a alteração. Então, a gente ainda atende no escritório uma série de empresários que psicologicamente não acreditam que ocorrerá a reforma e que as alterações serão simplificadas e que haverá uma fiscalização mais efetiva. Então, o que a gente entende é que com a simplificação do processo e dos procedimentos, é claro que o fisco, de uma maneira geral,
ele terá possibilidade maior de controle, de cruzamento de dados, de cruzamento de sistemas, e ele estará com um olho maior nas atividades, independente dos setores. Então, a nossa orientação é que haja uma busca maior por uma boa assessoria contábil e jurídica, por planejamento principalmente, porque até 2033, como disse a Karina, nós temos um tempo para planejar. Sim. Nós temos um tempo para olhar para dentro de casa, para olhar para a atividade, para a operação, para os NCMs, finais de produtos, de serviços, a natureza do serviço e poder planejar. Poder buscar uma migração de enquadramento tributário, uma alteração societária, algo que traga os benefícios esperados para a atividade. Sim. E aí, nesse aspecto, já puxando para o simples, né, hoje a gente observa uma preocupação grande do pequeno e médio empresário que está enquadrado no Simples Nacional em relação à reforma. É claro que ele será impactado, principalmente em relação aos seus contratos com fornecedores e com clientes, né? Basta um olhar e um planejamento para que ele busque a alternativa, porque há alternativas, o mundo não acaba aqui. Né, sim, com a reforma. Eu sempre digo que toda crise traz uma grande chance, uma grande possibilidade. Então, se há uma crise de sistemas, essa é a possibilidade do empresário buscar o seu contador, buscar o seu advogado para extrair possibilidades de crescimento e extrair possibilidades de alterações de NCMs, volto a repetir que é muito importante, porque os fornecedores, eu vejo assim um detalhe que a gente já observa, é que fornecedores e clientes já passam a olhar para aqueles dos quais eles irão adquirir o produto ou serviço para entender se eles receberão algum benefício fiscal sobre essa atividade. Então, que o empresário enquadrado no Simples esteja atento a isso. Porque se ele não estiver atento e permanecer inerte, haverá uma tendência dele ir minguando a sua atividade, perdendo contratos e se tornando menos competitivo no mercado. Sim, sim. Então, a ideia do empresário é sempre o caixa, né? O fluxo de caixa, o aumento da receita, da margem líquida. Para isso, ele vai ter que se mexer. Sim, as relações comerciais elas vão mudar e provavelmente vai ser meio top-down. As empresas maiores que elas já têm uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, elas vão começar a ditar as próprias regras de contratação desses fornecedores. E aí vai descendo para a cadeia, de cima para baixo. O que o empresário menor tem que fazer? Se organizar também, conhecer sua própria situação, encontrar profissionais, planejar. Essa questão da tomada de crédito, né, que eventualmente não vão poder fazer e tudo mais, entra na parte de um planejamento, no olhar diferenciado para os rumos da própria empresa, né? Sim. Mas não é o fim. Não é o fim. Tem um sistema dual, né? O que seria isso? O sistema dual ele não está bem delimitado ainda pela Receita, tá? Ele ainda é um paradigma para a gente. Ele ainda é embrionário no sentido de aplicabilidade, tá? Ele existe, está escrito lá que ele vai existir, mas a aplicação dele ele ainda é um pouco nebulosa perante a Receita. Mas significa dizer que hoje as empresas do lucro presumido e real, eles podem ter créditos nas suas compras, nos seus insumos, débitos nas suas vendas e fazer o encontro de contas desses créditos e débitos, pagar um imposto um pouco mais com aproveitamento de crédito, um pouco mais suave, vamos dizer assim. As empresas do Simples Nacional, não, elas são tributadas sob faturamento, direto e reto.
Então, elas não têm a oportunidade de aproveitamento de créditos, salvo empresas que já estouraram o sublimite do Estado e fazem isso com o ICMS. Então, dentro da legislação, sempre tem as suas exceções, né? Mas, em geral, as empresas não aproveitam crédito, as empresas do Simples Nacional. O dual, ele vem para dar uma corrigida, para fazer com que as empresas do Simples Nacional também façam aproveitamento de créditos. E aí, consegue equilibrar um pouco mais essas empresas lá na relação comercial dele com a empresa maior. Só que isso ainda está bastante nebuloso, né, doutor? Ainda não tem muito claro como vai ser isso. E também não vai ser aplicado em 2026. Então, ainda dá tempo da Receita regulamentar tudo isso. Legal, legal. Pessoal, antes da gente seguir, então, eu gostaria de fazer um convite rápido para vocês. Você que está gostando do conteúdo, aproveita para se inscrever no canal do YouTube. Ativa lá o sininho, né, as notificações. Tem conteúdo muito bom, semanalmente. E também para ficar dentro do conteúdo, se inscreva no Instagram do C12, que certamente o conteúdo que tem ali vai trazer transformação nos seus negócios. Gente, Karina, de novo com você, uma outra pergunta sobre um olhar agora de carga tributária. Tá? Na sua visão, quais seriam os setores que precisam ficar mais atentos para recalcular preço, margem de lucro, curto, médio prazo, nesse sentido? Vou tentar explicar um pouquinho mais de forma prática, tá? Tem setores da economia que tem pouca utilização de insumos. Vou dar um exemplo. Infoprodutores. Eles apenas trabalham, prestam serviço, vendem produtos, vendem e-books, vendem seu trabalho de forma online. Tem pouca mão de obra envolvida, tem poucos insumos envolvidos na operação dele, certo? Consequentemente, vai ter pouco crédito. A diferença entre compra e venda, a diferença entre entradas e saídas deles são maiores. Consequentemente, pode ser que esse setor tenha um pouco mais de desafios perante a reforma, de ajustar a sua operação para que pague o menor imposto possível, aproveitando todos os insumos, já que tem pouco, né? Já que tem pouco insumo envolvido nesse tipo de operação, então vamos ter que aproveitar tudo. Consequentemente, eu vou cair lá para o meu fornecedor MEI, meu prestador de serviço MEI, que oferece 0 créditos para mim. Então, essas relações comerciais dessas empresas que têm poucos insumos, elas provavelmente vão mudar. Então, vários setores vão sentir isso, especialmente setores que têm a margem muito apertada. Eu vou falar de alguns e-commerces, supermercadistas que têm margens menores, trabalham com muita perda, com produtos perecíveis, tem perdas. Esses setores, eles precisam ficar atentos. Não significa que eles não vão ter oportunidades também com a reforma tributária. Significa que eles têm que ter um olhar mais atento às operações deles. Legal. Doutor Rodrigo, muitos empresários já começaram essa corrida, né? Vocês certamente veem dentro dos negócios de vocês. Se o empresário está correndo, a gente está voando já. Atrás da informação. Não, claro. E essa informação ela é preciosa, porque assim, nós vemos hoje que o empresário ele padece por falta de conhecimento. Sim. Né? Trazendo a Bíblia para o empresariado, padece falta de conhecimento e falta boas consultorias. Né? E o papel, obviamente, do advogado, do contador, do consultor é levar esta informação para ele. Mas ele que já está começando a correr, né, atrás dos prejuízos que ele pode ver com a reforma tributária, começa uma corrida por um planejamento patrimonial. Né? Ouve-se muito falar sobre as alíquotas mudando, holdings, né, investimentos. Então, do ponto de vista ali da reforma, né, que afeta o patrimônio pessoal do empresário e os investimentos deles, como que isso pode ser trabalhado dentro da empresa, né, como um todo, pensando em questões de investimentos, planejamento patrimonial, patrimônios da empresa, holdings, enfim? Esse ano se falou muito nas holdings patrimoniais, né? Familiares. Nós, de fato, tivemos um aumento de demanda no escritório para a constituição desse tipo de empresa, né? A reforma ela vem refletir diretamente na forma como nós estruturamos as holdings patrimoniais hoje. Então, a holding patrimonial ela tem um objetivo, além de proteger, em tese, o patrimônio
do empresário, patrimônio pessoal, com imunidade tributária no ITBI, na integralização e no ITCMD, algumas vantagens, mas ela também é utilizada para a sucessão, um planejamento sucessório, onde muitos empresários trazem os filhos para o contrato social. Depois se retiram do contrato, ficam com usufruto das cotas sociais, como se fizessem um adiantamento de legítima dentro da empresa, né? Um adiantamento de herança. Absolutamente legal, tudo certo, né? Não há nenhuma fraude nisso, absolutamente esse procedimento é inteligente. Né? Nós trabalhamos com isso há muitos anos, nunca tivemos nenhuma restrição jurídica sobre esse tema. Mas o que ocorre? A reforma ela vem incidir diretamente no ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e Doação, primeiramente na questão da alíquota. Tá? Hoje, por exemplo, no Paraná, o ITCMD ele é de 4% sobre o valor do patrimônio. Então, a partir da reforma, ele dobra, ele pula, em tese, para 8%, podendo aumentar progressivamente. Então, aqui nós já temos um reflexo da reforma dentro da holding patrimonial, mas esse é um reflexo positivo, porque o empresário deixa de recolher esse tributo, no caso, porque não haveria uma necessidade de inventário positivo no pós-morte, tá? Mas, em contrapartida, há um grande avanço da reforma nessa estruturação societária, porque hoje essas holdings, na maioria das vezes, a tributação ela ocorre pelo valor contábil dos bens integralizados. E a partir da reforma, a tributação ocorrerá pelo valor de mercado. O atual. O atual. Vai ser feito um cálculo do quanto que vale o imóvel hoje. Os estados que são competentes à arrecadação do ITCMD, porque é um tributo estadual, eles passarão então a tributar com base no valor de mercado. E aí teremos uma alteração profunda no cálculo, porque daí é um cálculo um pouco complexo, Adelmo, mas na prática, quando a gente faz uma holding, a gente leva em consideração 3 bases para valor patrimonial. A gente leva em consideração o valor de mercado, a gente leva em consideração o valor venal, que é a tabela do município, que está lá de cada imóvel, por exemplo, e a gente leva em consideração o valor declarado na declaração de imposto de renda anual. Certo. Então, a gente usa 3 bases para fazer um cálculo e levar ao município a possibilidade de isenção dos tributos e levar ao Estado. Então, hoje essas bases elas passarão, a partir de 1º de janeiro, a mudar completamente. Então, aumenta o estudo, mas aumenta a complexidade, mas também aumenta a possibilidade de ganho e de benefício econômico ao empresário. Então, eu sempre digo, toda crise traz uma chance, né? Uma grande chance, uma grande oportunidade. E quanto à questão dos investimentos, também a gente terá uma alteração significativa na reforma, porque tanto hoje a renda fixa e a renda variável, existem algumas modalidades cuja arrecadação do imposto sobre a renda, sobre o ganho de cada aplicação é variável, e é variável conforme o prazo em que o contribuinte deixa o investimento aplicado. Sim. Então, quanto maior o prazo de aplicação, menor a alíquota. Mais suave o imposto. Né? É uma alíquota regressiva. Né? A partir da reforma, isso cai por terra. Então, a reforma ela vai trazer, se não me engano, em torno de 17,5% da alíquota sobre o imposto de renda, tanto da renda fixa quanto da renda variável, independente do prazo da aplicação. Porque então, hoje você tem a variação de acordo com o prazo. Isso
cairá por terra. Nós temos hoje já uma alteração vigente no Congresso para que isso caia por terra já a partir do ano que vem, mas é incerto, tá? Então, isso demanda do investidor, demanda do empresário uma reanálise sobre os seus bens, os seus investimentos, a migração de um investimento para outro. Haverão profundas mudanças sobre esse tema. Certo. A Receita não trabalha para perder. Então, todo lugar onde ela perceber que havia uma perda tributária para ela, que ela não estava sendo... não vou dizer que seria beneficiada, mas estava pendendo mais para o lado do contribuinte ou para o lado da Receita, a Receita pretende equalizar. Então, a Receita não faz para perder, ela faz para equalizar. Né? Eu acredito, eu ainda acredito no Brasil, de verdade mesmo, amo o meu país, sou muito patriota, acredito no Brasil. Sei que a gente tem muitos desafios, melhorias, cultura, política, tudo para fazer. A gente tem tudo para fazer ainda. Mas eu acredito que a Receita Federal, ela queira essa equalização e o intuito de aumentar a fiscalização e a arrecadação é que para ter também concorrência leal. Hoje eu vejo que há muita concorrência desleal no mercado. Muitas empresas que se formalizam e que pagam o imposto direitinho. Tem o cara que paga o ganho de capital, tem o cara que omite o ganho de capital. Tem o cara que paga o ITCMD, tem o cara que tenta omitir o ITCMD. Sim. Sempre os bons acabam sendo prejudicados do ponto de vista financeiro, porque tentando fazer a coisa certa, acabam tendo um prejuízo maior de caixa. E aí, menos competitividade com quem está fazendo as coisas erradas e tem lucro de caixa maior. Você entende? Então, essa equalização de fiscalização, ela também vem para diminuir a concorrência desleal. Eu penso nisso, sabe? Que quando todo mundo estiver pagando igual e quando a fiscalização estiver sendo efetiva, quem vai ganhar? Todos vão ter a mesma oportunidade de ganho no mercado, comercialmente. Vai ganhar o que tiver uma proposta de valor melhor, vai ganhar o que for um profissional melhor, uma empresa que entrega mais, vai ganhar quem for realmente melhor, vai ganhar pelo mérito. E não muitas vezes pela barganha, pela malandragem. Eu acho interessante, fazendo paralelo, né, com a reforma, ela vai praticamente acabar com a guerra fiscal dos estados. Sim. Fazendo um paralelo com as empresas, então vai acabar essa história. Por exemplo, o estado do Espírito Santo, que é um grande exemplo no Brasil, ele trabalha muito com guerra fiscal. Ele dá isenções tributárias muito grandes para as empresas para atrair polos empresariais, investidores. A partir da reforma, com a arrecadação por um único órgão federal e depois a distribuição, a guerra fiscal entre os estados ela vai acabar. A reforma ela nivela os estados em termos de isenções fiscais. Doutor, então, os governadores não terão que ser melhores? Sim, nesse caso, para atrair as melhores empresas? E o estado vai investir mais em infraestrutura, em logística, em outros setores. O estado vai se preocupar. Ele vai se preocupar. Via de regra, alguns estados eles se preocupam com essa perda de investimentos para outros polos, como Manaus, por exemplo, próprio Espírito Santo. Sim. Então, vejo realmente que dessa forma, o governo do Paraná, por exemplo, vai se preocupar e falar assim, eu quero que todo mundo fique aqui, eu quero que as empresas fiquem aqui. O que eu vou fazer de melhor no meu estado? Exatamente. Que políticas públicas eu vou criar para beneficiar o empresário brasileiro, para que ele fique aqui, para que ele gere caixa para dentro do meu estado? Porque assim, tudo bem que o governo federal vai ser a centralizadora de arrecadação de recursos, mas ela vai distribuir para os estados e municípios conforme a sua competência. Não é legal isso? Que é o que já está previsto, né? Não é legal isso? Isso é muito bom. Colocar o pessoal para concorrer também por nós? Pelos empresários? Até porque nós temos visto no Brasil muitas empresas falindo ou fechando porque cumprem os seus compromissos tributários e fiscais, enquanto o vizinho do lado faz importação irregular, não emite nota fiscal, problemas de NCM, né? A uma hora você pega um produto que é industrializado e uma alíquota, sei lá, de 30%, a hora de 16% você nunca sabe. Aí quem faz certinho acaba padecendo, ao contrário. Né, acaba concorrendo, tendo um preço mais caro, perdendo na concorrência do seu produto.
E não tem o que fazer. É assim, se você quiser se adequar e seguir todas as regras, você com certeza vai pagar um pouco mais caro do que aquele que está ali bagunçando, está ali escondendo, omitindo informações. Vou aproveitar a concorrência vai ser mais leal. Vou aproveitar a sua fala. A reforma tributária é boa. A reforma tributária, essencialmente, ela é boa. A gente tem muito medo de mudança. Nós, pessoas, seres humanos, somos seres que temos medo de mudança. O brasileiro, em especial. Eu tenho falado uma frase que ela é meio icônica. É o fim do empresário amador. Então, eu tenho sentido assim que aquele empresário que leva meio na bagunça, ele vai ter que se organizar, ou senão ele vai voltar para o mercado de trabalho. E daí teremos profissionais competentíssimos, cheios de energia e garra, à disposição no mercado de trabalho. Porque as empresas que vão permanecer são as empresas dos empresários que estão se preparando. Tem tempo. Então, assim, não é para amanhã de manhã, mas tem tempo, mas não tem muito. Tem tempo, mas não tem muito, né, doutor? Então, tem que se organizar sim. É o fim daquele rolo. A curto, médio prazo é o fim da bagunça organizacional. Eu vejo hoje na contabilidade, não sei como que o senhor sente isso lá no escritório, mas muitos empresários que não têm não têm o mínimo de controles financeiros, não têm o mínimo de compliance com suas documentações. Tá tudo bem. Se você não tem talento para isso, contrate alguém que tenha. Terceirize, faça um BPO financeiro, liga para Contabilize, Sim. faça alguma coisa, mas não deixa do jeito que tá, entendeu? Corre atrás de organizar, de ter uma compliance documental ali, porque vai precisar para a reforma. Legal. E apesar da reforma ter esse viés de simplificar o processo e ter esse tempo, a gente sabe que vai ter muitas leis complementares, Sim. muita regulamentação nesse meio, e arrisco a dizer, o contribuinte vai ser meio que a pessoa quem vai ditar as regras para o governo entender, né? Daqui a pouco eles vão estar fazendo fiscalização em cima de não, ele está fazendo dessa maneira. Então, acho que a gente vai passar a fazer dessa forma, né? O contribuinte vai ser meio que... O doutor falou uma frase lá no começo que 2026 é um laboratório. Se 2026 é um laboratório, nós somos as cobaias. Cobaias. Pronto. Essa é a palavra. Não tem o que fazer. Nós somos as cobaias. Seremos as cobaias para essa melhoria. E vamos trocar o pneu com o carro andando conforme for vendo que há necessidade de melhoria e de mudança. E é natural, sabe, Adelmo? A gente observa todo o processo legislativo. É natural que haja primeiro uma mudança cultural e a partir da mudança cultural da nação, do povo, surja uma legislação para atender a mudança cultural. Sim. Então isso é natural, a gente vai moldando o dia a dia, a forma, e a partir desse dia a dia, dessa forma, o Congresso vai adaptando a legislação conforme a cultura. E eu posso dar uma dica, assim, já que é uma mudança cultural, concordo plenamente com isso, vamos tentar mudar rápido, vamos reclamar menos e trabalhar mais, vamos reclamar menos e marcar mais reuniões com o nosso faturamento, depois com a nossa emissão, nosso departamento de emissão de notas, com a contabilidade, com o advogado, vamos reclamar menos e fazer essa cultura girar mais rápido? Fugir daquele looping que teve na época do e-social, né? Aquela discussão Então, imensa. até agora reclamando. Sim. Até hoje não se acostumaram. Há quanto tempo já está, né? Não, vai melhorar, faça logo para a gente poder evoluir. Sim. E o que eu gostaria de saber de vocês, assim, jogar na mesa, quais os setores que vocês veem que pode enfrentar maior carga tributária? A gente fala praticamente de dois cenários de comércio, né? Produtos e serviços, né? E dentro de cada um deles, a gente tem os mais diversos. Quais vocês acham que pode ter aí sofrer mais aumento de carga tributária, doutor? Eu penso que é uma questão matemática. Então, o meu setor, o nosso, por exemplo, que é um setor de serviços, ele vai ser impactado diretamente por uma simples razão. Nós não temos como projetar e contabilizar muitas despesas. A nossa atividade, a nossa operação, ela tende a ser mais simples e mais enxuta. A nossa fonte de receita é duas no máximo, de duas naturezas, e as nossas receitas são ordinárias. Então,
por conta desse cálculo básico, eu entendo que nós seremos setor de serviços. Regra geral será diretamente impactado. Via de regra, é o capital intelectual que está sendo colocado à disposição, né? Isso, eu concordo plenamente com isso. Eu acho que o setor de serviços, principalmente, precisa olhar com carinho e precisa Sim. reprecificar. Inclusive, os contratos que a gente tem que não prevêem ajustes depois do IVA, precisam ser trazidos à luz ali de um advogado civil para entender aquele contrato, ver se precisa de um adendo para poder prever esse aumento e estar preparado para depois. Contratos fixos, eu digo ali de quem recebe valores recorrentes, né? Os nossos, Sim. inclusive. E como que a gente poderia entender esse aproveitamento de crédito? Como que as empresas elas podem se preparar para aproveitar créditos? E a gente está falando, né, de quem acaba estando dentro do lucro real e do lucro presumido. Vamos brincar de guardar papel na nuvem? Vamos ter todas as comprovações fiscais de cada centavo que sai da conta da nossa empresa? Vamos ter o documento fiscal organizado? Vamos ter o documento fiscal correto de cada centavo que sai do caixa da nossa empresa? Tudo Começa vai poder aí. ser aproveitado. Então, quer dizer, Tudo. tudo pode ser avaliado para se tornar um aproveitamento de crédito. Exatamente. Então, a gente vai brincar de guardar papel na nuvem. A gente não quer papel impresso, senão o meio ambiente sofre, né? Mas vamos guardar toda essa documentação, vamos fazer uma avaliação de tudo isso. E aí, a gente lá na contabilidade vai simular, tá? A palavra de ordem também é simular. Simular os regimes. Simular o regime do Simples Nacional, simular o Simples Nacional Dual, simular o lucro presumido, simular o lucro real, encontrar o melhor cenário e aplicar dentro do melhor cenário. Nossa matéria-prima é dados. Se não tiver a nota, se não tiver o documento, se não tiver o CNPJ do fornecedor, não vai aproveitar crédito. Certa vez eu ouvi um contador falando que tem muita contabilidade fazendo contabilidade criativa. Né? Cria-se alguma cenário. Será que tem muito? Tem todas. Então, assim, e aí o papel do empresário, então, é fazer com que essa parte documental seja muito bem organizada para fornecer o subsídio para o contador, para o jurídico poderem determinar quais são essas possibilidades de melhorias na sua empresa, né? Por isso que a gente tem falado muito no nosso grupo do C12 lá. A gente tem discutido muito a reforma nos temas, né, mensais, nos currículos. E quem é informal hoje e quem é desorganizado, mesmo que esteja registrado, ele vai encerrar sua atividade, sabe? E graças a Deus no C12 são todos organizados e todos formalizados. Sim. Então a gente acredita que tem tudo para dar certo. Vamos lá, uma das últimas perguntas, que ela é mais abrangente também. Doutor Rodrigo, se você pudesse deixar um conselho jurídico para o empresário se preparar para essa reforma, qual seria ele? Eu deixaria o conselho de um tema específico por conta da brevidade do tempo. Certo. Eu falaria sobre a tributação da distribuição dos lucros da empresa. Hoje, no cenário atual, eu recebo da minha PJ por distribuição de lucros e esse valor não é tributado e está tudo certo. Vai para a declaração do imposto de renda, da PJ, da pessoa física e está perfeito, cenário maravilhoso. Mas a partir de 1º de janeiro, a distribuição de lucro acima de R$50 mil mensais, ela passa a ser tributada em torno de 10%, tá? E se superar 600 mil ano, mais uma alíquota progressiva. Então vem uma carga tributária alta em cima da distribuição de lucros da PJ. Então a minha sugestão é que até 31 de dezembro de 2025, como determina a lei, a reforma, os empresários busquem os escritórios contábeis, busquem o seu contador, para fazer o registro formal da distribuição de lucros, se houver já registrado na PJ, porque a reforma prevê que valores escriturados contabilmente, devidamente registrados até o fim desse ano, poderão ser distribuídos nos próximos anos sem tributação.
conforme o acordo entre os sócios. Então, essa seria uma dica que eu colocaria já. para o empresário urgentemente. Legal, legal. E, Karina, para encerrar esse bloco técnico, né, o que você recomendaria que o empresário faça agora também para se preparar? Organização contábil, revisão de cadastros, Sim. você falou bancos de dados, né? O que você simulação de impostos, o que você deixaria aí para fazer agora para a preparação? É justamente se organizar. Se organizar, olhar para os pilares de administração geral da sua empresa. O C12 traz um material para a gente que traz lá organizacional, geração de receita, financeiro e operacional. Dentro desse operacional e dentro da geração de receita e do financeiro, eles estão muito ligados com toda a documentação fiscal da empresa. Então, a geração de receita vende, o operacional entrega. Dentro desse operacional é emitida uma nota fiscal para transportar essa mercadoria. Tudo isso tem que estar interligado. Então, o empresário que não tem o costume de olhar para esses lugares importantes de administrar dentro da sua empresa, olha para cada um deles, vê como é que eles estão se conversando, treina o time para entender qual fornecedor é bom, para vender com qualidade, para comprar com qualidade. Olha isso do ponto de vista fiscal agora. O empresário gosta de vender, né? A maior parte dos empresários que eu converso, eles gostam de vender. Então, se você não gosta, não sabe ou não tem alguém, busque alguém que gosta e sabe olhar para essa parte fiscal do gerenciamento da sua empresa. Essa conversação entre os departamentos. O comprador, ele não vai ser só mais buscar uma mercadoria pelo melhor preço. Ele também vai buscar o melhor fornecedor do ponto de vista fiscal. O fornecedor ficha limpa. O fornecedor que está com seus impostos em dia. O vendedor, a mesma coisa. Ele não vai vender sem planejar essa venda. Para onde vai essa mercadoria? Quanto custa para transformar essa mercadoria, para transmitir essa mercadoria para o local da entrega? Quanto custa? O vendedor, então, ele também vai ter que ser treinado para olhar as coisas do ponto de vista fiscal, orientar esse time do ponto de vista fiscal para fazer as coisas certas e se organizar, guardar papel na nuvem. Eu tenho falado que hoje em dia está muito difícil de contratar, né? Não tem sido fácil contratar, né? Se os empresários não se organizarem, vai voltar muita gente boa para o mercado de trabalho, gente. A gente vai ter uma mão de obra muito qualificada, gente que já empreendeu, que tem pensamento de dono, vai voltar para nós, para as nossas empresas. Não é o que a gente quer, mas é o que acontece se você não se organizar. É o que acontece se não prestar atenção nos detalhes. Então, é uma fase boa, é uma fase de mudança para um novo cenário nacional. Um cenário de empresário organizado, de empresário feliz, que obtém lucros, que cuida da lucratividade das suas empresas, que tem caixa e que vence, porque a concorrência vai ser leal. Palavra de ordem, então, é preparação. Preparação, planejamento. Porque a mudança vai vir, não tem como fugir dela, né? A questão é se preparar, certo? Com certeza. Legal. Antes da gente encerrar, então, gostaria de vocês deixarem aí uma palavra para o nosso público, né? Começando por você, Karina. Fique à vontade. Olha, o que tem batido muito no meu coração, eu acho que eu falei isso no planejamento estratégico, é assim, aquele que vai construir uma torre não senta para se organizar? A Bíblia não diz isso? Então, sente e organize a sua torre. Você já está construindo, você já está no meio do caminho. Sente e organize a sua torre. Maravilha. Doutor Rodrigo. Palavra de gratidão, né? Pela participação aqui com vocês. É um privilégio, me sinto privilegiado. E para o empresário, a palavra é positividade. Sim. Encarar a gente no C12, a gente tem a cultura do búfalo, né? Então, vamos encarar essa suposta tempestade aí de frente, enfrentar a tempestade e nos consagrarmos vencedores, preparados e podermos tirar todo o proveito necessário dessa alteração. Maravilha, maravilha. Eu agradeço vocês pela participação, por mostrar aqui, né, a expertise de vocês, tentar deixar aí o empresário mais tranquilo também, né? Apesar das mudanças, existe aí um cenário favorável para quem se prepara, né? E quero convidar você para continuar acompanhando os conteúdos do C12. Entra no site, conheça um pouco mais ali e verifique os nossos episódios, compartilha com algum empresário que você conhece aí, que tenho certeza, vou falar novamente, pode causar transformação nos negócios deles. Então, agradeço vocês, continuem acompanhando os conteúdos do C12 Brasil e até a próxima.